Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo de número 16. Atos de número 16. Se puder, talvez, só acender a luz aqui do meio do auditório, isso, só para mim caminhar com vocês aqui um pouco melhor, enxergando todos vocês. Obrigado demais. Quem está aqui hoje à noite, que não esteve pela manhã nem ontem, faz assim com a sua mão, ok? Há alguns de vocês, se você desejar, eu falei sobre ele já ontem e hoje de manhã. A você que está ouvindo mais uma vez, obrigado pela sua gentileza e atenção também de ouvir isso. Eu gostaria só de informar a você que está talvez no seu primeiro culto, se você desejar, eu ainda tenho alguma coisa dos livros que eu trouxe para estar disponíveis a você. São 4 títulos que vão te abençoar muito em seu tempo de leitura e estudo, e também uma obra para você talvez presentear alguém. Os 4 títulos são Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus, Guia do Estudante da Bíblia e o Lidere a Sua Vida. Esses 4 livros, eles são úteis a você em áreas diferentes. Os 3 primeiros são na área de pesquisa bíblica. Você que tem o desejo de entender e conhecer mais a Bíblia, serão 3 ferramentas que vão te servir muito. A enciclopédia, em especial, é um material que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. E não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Para aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali. Então, está lendo, por exemplo, sobre Paulo. Você vê que na letra P, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões desafiadoras para a interpretação bíblica. Então vai ser muito útil para você, tanto no seu tempo de leitura, ou também você que é pai, mãe, talvez ensinar todo dia um pouco da história da Bíblia para os seus filhos, das lições da Bíblia para os seus filhos. É mais do que a vida das pessoas da Bíblia sendo contadas. São as lições sendo extraídas, os pontos mais difíceis de interpretação sendo explicados. Então, essa é uma obra que vai te servir muito. Do mesmo modo, o Manual das Parábolas de Jesus, 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, 42 ao todo. Esse material aqui ele vai te ajudar a entender uma por uma. A grande maioria das parábolas, elas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que ao lermos elas nós percebemos que há muita riqueza sendo compartilhada ali, mas muitas vezes sentimos falta também de um material que nos ajude a entender e compreender um pouco melhor detalhes de cada uma dessas parábolas contadas por Jesus. Então, esse é o manual que vai te ajudar a entender toda essa sequência das parábolas. Talvez para você ler uma por dia e estudar uma por dia como se fosse um devocional, mas é um livro também que vai te ser muito precioso. Os últimos 2, o penúltimo é o Guia do Estudante da Bíblia, que é um manual que trabalha aqueles textos mais difíceis para a interpretação bíblica. Esse livro aqui ele está em uma dinâmica de perguntas e respostas. Então, são aqueles textos que a gente lê da Bíblia e fala assim, como que a gente entende isso daqui? Como que a gente compreende esse detalhe desse texto? Envolvendo escatologia bíblica, cronologia bíblica, às vezes expressões do texto bíblico, que o sentido original do termo que é usado ali possui um sentido diferente para a compreensão. Então, essa é uma obra que para você que deseja expandir o seu conhecimento bíblico e tem muitas dúvidas sobre textos da Bíblia, é uma obra que vai te trazer muita clareza sobre como compreender passagens um pouco mais desafiadoras. E o último livro, que é a minha obra mais recente publicada, é um livro que se você ainda não o possui, eu tenho certeza que é um livro que ele vai te servir muito. O título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro publicado pela editora Vida, que é uma das principais editoras cristãs do nosso país. E esse livro aqui é um retrato sobre as dores da nossa geração. É um livro sobre 10 decisões que elas são pessoais e intransferíveis, e apenas você vai poder fazer essas decisões para o seu crescimento e o seu desenvolvimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. A palavra procrastinar, ela significa deixar para amanhã. Procrastinar é adiar, é postergar. Pelo menos 80% de nós aqui temos sonhos, projetos, ideais, que a gente caminha diariamente com eles dizendo, eu já era para ter feito isso, já era para ter priorizado isso, não tenho sabido gerir bem o meu tempo, tenho perdido tempo com coisas que não têm me acrescentado muito. Às vezes conflitos emocionais, tanto relacionados a traumas, dores, perdões, dilemas complexos.
Então, esse livro aqui é um livro para você reorganizar a sua mente, suas emoções. Como você tem lidado com o futuro, com o passado, como você tem caminhado em relação a crises, traumas, medos, ansiedades, saúde física, saúde emocional, gestão financeira. Então, são 10 áreas que somente você vai poder reorganizar a sua vida pessoal para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Essa é uma leitura que, se você não estiver lendo nenhum outro livro, é um excelente livro para você começar até hoje mesmo. Lidere a sua vida. Ninguém vai poder fazer isso no seu lugar, e o seu futuro espera que você faça isso muito bem feito. É um livro que vai te servir demais, é um bom livro também para você comprar e presentear alguém. Os livros você pode adquirir só 1, 2, 3 ou os 4. O valor deles, 1 é 50, 2 são 80, levando os 4 é como se você tivesse ganhado 1. Os 4 ficam 150. Você pode adquirir por crédito, débito ou Pix, vai estar à sua disposição na saída. Passe lá, adquira também para presentear alguém. Certamente será uma obra que vai servir você e também a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Atos de número 16, eu gostaria de ler com você alguns versículos, a partir do versículo 6. Atos 16, a partir do versículo 6. Esse é um texto que é muito precioso, porque ele fala para a gente sobre a segunda viagem missionária de Paulo, e a partir desse texto eu gostaria de deixar a mensagem ao seu coração essa noite. A palavra de Deus nos diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha essa expressão, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra na Ásia. E quando eles chegavam a Mísia, eles desejavam ir para a região da Bitínia, mas o Espírito do Senhor também não lhes permitiu. Tendo passado por Mísia, eles desceram a Troade. E em Troade, Paulo teve uma visão à noite, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora, verso 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou sua espada e quis matar-se, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro da prisão e, todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a sua casa. E se você leu comigo, diga amém. Atos 16, ele é um capítulo muito importante para toda a construção, toda a ligação do livro dos Atos dos Apóstolos. Embora a segunda viagem missionária começa no final do capítulo 15, é a partir do capítulo 16 que essa viagem, na verdade, ela vai se configurar. E a gente vai conseguir ter uma noção daquilo que fez parte de toda a configuração desse trabalho que ficou conhecido como a segunda viagem missionária. Só para você lembrar um pouco sobre esses termos e esses conceitos gerais, o livro dos Atos nos apresenta uma sequência que o próprio Cristo disse de como que seria o avançar, a expansão da evangelização. Jesus falou: vocês vão começar por Jerusalém, vocês vão alcançar toda a Judeia, vocês vão chegar também a Samaria, mas o evangelho não vai ficar apenas em Israel. O evangelho irá alcançar os confins da terra. Essa linguagem dos confins da terra fala sobre todo o território que era fora de Israel. Até Atos capítulo de número 12, a igreja estava apenas em Israel. Em Atos 13, Deus escolheu 2 homens, Barnabé e Paulo, para uma tarefa que ficou conhecida como a primeira viagem missionária. O trabalho da primeira viagem missionária praticamente era o seguinte:
Paulo e Barnabé chegavam em uma cidade fora de Israel e os trabalhos da primeira viagem missionária, grande parte dele foi na Ásia, e eles pela primeira vez pregavam o evangelho naquela cidade. E as pessoas viam, criam e se convertiam. E ali nascia uma igreja. E eles deixavam ali algumas semanas, às vezes meses, cuidando daquelas pessoas, ensinando eles a fé, e iam para uma outra cidade. E de novo pregavam pela primeira vez numa cidade, pessoas criam e se convertiam, nascia mais uma igreja. Deixavam ali um curto período de tempo acompanhando aqueles irmãos e iam novamente para uma outra cidade. Então, todo o trabalho da primeira viagem missionária foi um trabalho de plantação de igrejas, levando o evangelho a lugares onde o evangelho ainda não havia chegado. Quando eles concluem a primeira viagem missionária, eles voltam para Antioquia, e de Antioquia eles seguem para Jerusalém. Atos capítulo 15, que é quando tem o primeiro concílio da igreja. A igreja está nascendo, e parte daquilo que vai ser a estrutura doutrinária da igreja está sendo configurada, tem o primeiro concílio. Quando eles concluem esse primeiro concílio, eles então, Paulo e Barnabé, iniciam uma organização para uma segunda viagem missionária, que a princípio seria o trabalho de passar em grande parte pelos lugares que eles haviam passado na primeira viagem missionária, vendo como estavam essas igrejas, os conflitos, orientações que eram necessárias, treinando pessoas, levantando lideranças para expandir o evangelho naquelas regiões. Era essa a intenção original. A segunda viagem missionária começa com um certo desconforto, porque, mais uma vez, Barnabé quis levar João Marcos. Só que dessa vez Paulo achou por bem não. E eles entendem que então era momento deles se separarem dentro dessa missão. E Paulo e Barnabé se separam. João Marcos vai com Barnabé pregar na região de Chipre. E Paulo agora escolhe uma segunda pessoa, que foi Silas, para que Paulo e Silas pudessem realizar a segunda viagem missionária. Então, toda essa configuração é a introdução, o pano de fundo geral do livro dos Atos, até o capítulo de número 16. Atos 16 começa então com duas pessoas. Quantas pessoas? Diga comigo, Paulo e Silas. Se você perceber, nos versículos iniciais do capítulo 16, chega uma terceira pessoa, que foi Timóteo. Quem que era Timóteo? Timóteo era um jovem que morava na região das cidades de Derbe e Listra, e muito provavelmente se converteu quando Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, passaram por aquela região pregando. Cerca de 3 anos depois, Paulo e Silas estão voltando agora à mesma região. Então Timóteo era alguém novo na fé, mas que, embora com pouco tempo de fé, era alguém que o seu amor por Jesus havia crescido e desenvolvido tanto, que o Timóteo já estava dando sinais de que era alguém vocacionado para o ministério, alguém que queria dedicar a sua vida para a causa do evangelho. A igreja local testificava do comprometimento, da frutificação, do amor dele por Cristo, pela obra de Deus. Então aquela igreja recomenda a Paulo que levasse Timóteo como um filho na fé, para que Paulo também fosse discipulado, treinado, mentoreado dentro da jornada do ministério. Então, que eram 2 pessoas, agora são 3 pessoas até esse momento: Paulo, Silas e Timóteo. No versículo de número 10 do capítulo 16 que nós lemos, entra uma 4ª pessoa. A presença dele aqui, o nome dele não está explícito, mas como que você percebe? Até Atos 16, 9, Lucas, que é o escritor do livro de Atos, escreve sempre na terceira pessoa do plural. Toda a narrativa do livro de Atos, até Atos 16, 9, está na terceira pessoa do plural. Lucas sempre escreve, e eles foram, e Paulo esteve, e eles realizaram, e eles chegaram. Terceira pessoa do plural. A partir de Atos 16, 10, Lucas passa a escrever na primeira pessoa do plural. E logo depois dessa visão, nós procuramos, terceira pessoa. E ele começa a escrever, nós estávamos, nós realizamos, e nós desejamos algumas coisas, nós fizemos, nós viajamos, sempre a terceira pessoa do plural. O que acontece aqui? Em algum momento, entre Atos 16, 9 e Atos 16, 10, Paulo conhece Lucas. Quem é Lucas? Lucas não é cristão, também não é judeu, ele é um gentio, recém-formado em medicina. E ele começa a viajar com Paulo não como um companheiro missionário, mas como um assistente médico, por causa das fragilidades da saúde de Paulo.
Tem uma coisa muito curiosa aqui. Você não vai ver Paulo pregando para Lucas em momento algum. Lucas foi ganho para Cristo não com as pregações de Paulo. Lucas foi ganho para Cristo com a convivência, com a vida de Paulo. Porque há pessoas que você pode pregar para elas talvez 1 ano, 2 anos, 10 anos, e talvez elas não vão se converter. Mas um comportamento seu, um testemunho pessoal de vida seu, que manifeste o poder transformador do Evangelho em você, será um instrumento que Deus vai usar para levar esta pessoa a Cristo Jesus. Pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Você pode repetir isso comigo? Diga: pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Quer ver a prática disso? Deixa eu fazer aqui 3 perguntas a você. Primeira delas: tem alguém aqui hoje que é crente, porque entregou a sua vida a Jesus ouvindo uma pregação do Billy Graham? Mateus, eu sou crente hoje porque aceitei Jesus numa mensagem do Billy Graham. Temos alguém? Não temos. Segunda pergunta: tem alguém aqui hoje que é crente porque entregou a sua vida a Jesus numa pregação do pastor David Poyong-Chu, que foi o pastor da maior igreja do mundo, a igreja do Evangelho Pleno de Iodo, na Coreia do Sul. Uma única igreja que chegou a 970 mil membros, uma única igreja, quase 1 milhão de membros, com mais de 25 mil pequenos grupos de evangelização. Tem alguém aqui hoje que é crente porque entregou sua vida a Jesus numa pregação do David Poyong-Chu? Também não temos. Terceira pergunta: tem alguém aqui hoje que é crente porque alguém falou de Jesus para você no trabalho, na escola, talvez em casa ou em algum ambiente de convívio? Faz assim com a sua mão. Muita gente. Sabe por quê? Porque a força que faz uma igreja crescer são pessoas compartilhando a sua fé todos os dias onde elas estão. Você precisa entender que para você é o seu emprego, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você estuda, para Deus é um campo missionário. Para você é onde você mora, para Deus é um campo missionário. Porque pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Paulo foi tido como um paciente por Lucas. Na mente de Paulo e de Lucas era apenas um médico e o seu paciente. Na mente de Deus era um campo missionário. Aonde você trabalha, aonde você desenvolve a sua rotina diária, ali é uma oportunidade para você ganhar alguém para Cristo. E há muitas pessoas que você não vai ganhá-las para Cristo com aquilo que você fala, mas com aquilo que você é. Porque você será alguém que o seu testemunho real precisa compartilhar a sua fé em Cristo. Eu falei uma coisa nessa manhã, deixa eu repetir para você aqui essa noite. Você será a única Bíblia que alguém irá ler, ok? Você será a única Bíblia que alguém irá ler. Alguém que você conhece que não tem uma Bíblia em casa e que nunca lerá uma Bíblia. Tudo que ele saberá sobre Deus, sobre a fé, sobre o que é ser cristão, sobre o poder transformador do Evangelho, é o que ele vê diariamente. Você falando, você fazendo, no seu trabalho, na escola, na rua, aonde você mora. Cuidado com o testemunho que você deixa. Cuidado com a impressão do que é ser cristão que você deixa para outras pessoas. Porque pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Eu quero crer em nome de Jesus que Deus vai usar a sua vida para que através da convivência com você, alguém queira conhecer a Cristo Jesus e tenha a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Você pode celebrar a Deus por isso? Levante suas mãos ao céu e diga assim: Senhor, ajuda-me a ser alguém que através da minha vida eu possa levar outras vidas também à salvação em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Paulo ganhou Lucas para Cristo convivendo, relacionando dia a dia, vida na vida. Porque pessoas ganham pessoas para Cristo convivendo com elas. Então, olha que coisa curiosa aqui. O que eram 2 pessoas, agora já são 4 pessoas. Quantas pessoas? Repita comigo: Paulo, Silas, Lucas, Timóteo. Tem 2 lições que Jesus estava ensinando aqui para Paulo. Quantas lições? Guarde isso com você. Primeira delas: quem é que estava na primeira viagem missionária? Paulo, Barnabé e João Marcos. Quem é que está na segunda viagem missionária? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. As pessoas mudaram, sim ou não? A configuração mudou, sim ou não? Mas e o propósito? O propósito permanece. Primeira lição, guarde isso com você. Pessoas passam, propósitos não. Pessoas passam, propósitos permanecem. Pessoas vão entrar e vão sair da sua vida. Tem gente que vai andar com você uma estação. Tem gente que vai caminhar com você talvez por quase uma década. Tem gente que talvez vai andar com você por grande parte da sua vida. Só que esteja pronto para isso. Pessoas sempre irão passar.
E você não pode deixar que o fato de pessoas terem saído da sua vida faça você abandonar propósitos e perder alinhamento com aquilo que é o plano e o projeto de Deus para você, porque pessoas sempre irão passar. João Marcos saiu, ele volta no final. A última carta de Paulo, Paulo escreve: traga para mim João Marcos. Barnabé sai da vida de Paulo, a gente não vê Barnabé retornando. Lucas estava chegando, Lucas vai até o final, porque na última carta Paulo escreve: somente Lucas ficou comigo, porque as pessoas mudam, as pessoas passam, mas eu estou crendo e profetizando essa palavra de Deus sobre você esta noite. Pessoas podem até passar, mas o plano e o propósito de Deus irão permanecer sobre a história da sua vida. Não abandone propósitos, porque pessoas saíram da sua vida, pessoas passam, mas planos e projetos de Deus vão permanecer sobre a sua história de vida. Em primeiro lugar, pessoas passam, propósitos permanecem. Em segundo lugar, o equilíbrio da vida está em você viver uma vida que você tem um Lucas e um Timóteo. O equilíbrio da vida está em você viver uma vida que você tem um Lucas e um Timóteo. Timóteo foi alguém que Deus trouxe para perto de Paulo, para Paulo cuidar de Timóteo. Lucas foi alguém que Deus trouxe para perto de Paulo, para Lucas cuidar de Paulo. O equilíbrio da vida está em você viver uma vida que você cuida de pessoas, mas que nas horas mais difíceis da sua trajetória, você também tem alguém que cuida de você. Você também tem alguém que você possa abrir o coração, buscar socorro, pedir ajuda. A grande pergunta da vida é: quem é que cuida de quem cuida? Cuidado para você não viver uma vida que você ajuda todo mundo, socorre todo mundo, encoraja todo mundo, mas que nas horas mais difíceis da sua trajetória, você não tem a quem abrir o coração, pedir socorro, buscar ajuda. Cuidado para você não expor a sua vida a um nível de solidão, que foi, por exemplo, o nível de solidão que quem estava vivendo era o paralítico do tanque de Betesda. Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser? Você quer ser? Tinha duas respostas para ele dar. Primeira, sim. Segunda, ele não disse nem sim nem não. Você lembra o que ele falou? Ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém que quando essas águas são agitadas me lançam dentro desse tanque. A pergunta não é se ele tinha alguém ou não. E a outra pergunta é: ele estava sozinho naquele tanque, sim ou não? Não, tinha muita gente junto com ele. Só que ele está enfrentando o pior nível de solidão que existe, que é o nível de solidão que você está perto de muita gente, mas se sente só. Porque solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade. É possível sentir-se só rodeado de muita gente, mas conviver com a indiferença, com o distanciamento, com o silenciamento. É possível sentir-se só rodeado de muitas pessoas. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Deus vai te ajudar a entender que tem gente que você precisa ajudar, que tem gente que você precisa encorajar, que tem gente que você precisa ser bênção de Deus para a sua vida, para a vida dessa pessoa, mas Deus vai trazer também para perto de você gente que será bênção de Deus para a sua vida, gente que será amizade leal para a caminhada. Eu estou crendo e profetizando essa palavra de Deus essa noite sobre você, que Deus trará para perto de você equilíbrio em seus relacionamentos, gente para você ajudar, mas gente também para te ajudar, gente para te encorajar, mas gente que será também instrumento de Deus para que você encoraje essas pessoas, e o nome do Senhor será glorificado através disso. Você entende isso essa noite? Deus estava reorganizando os cenários na vida de Paulo. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Paulo era o seguinte: Paulo, levante a cabeça, a vida continua daqui para frente. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga para essa pessoa: levante a cabeça. Diga assim: a vida continua daqui para frente. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Existem dois sentimentos que eles norteiam a vida humana. Quantos sentimentos? Fale comigo: frustração e realização. Vamos lá, diga: frustração e realização. Guarde essas explicações com você. Mateus, o que é frustração? Frustração é a dor da memória que eu não vivi. Frustração é a dor da memória que eu não. Frustração é a dor da memória que eu não. Chegue para alguém que tem uma frustração. Sabe o que ele vai dizer para você? O ano era 1992. O ano era 2004. O ano era 1987. Frustração é a dor da memória que eu não vivi. Realização é a alegria da memória que eu criei. Chegue para alguém que tem uma realização. Ele vai dizer para você: o ano era 2015, o ano era 1997, o ano era 1995. Por quê? Porque uma memória boa foi criada. Um alvo foi alcançado, uma conquista foi celebrada. Guarde uma coisa com você: frustrações marcam a vida da gente negativamente. Realizações
deixam na gente uma boa memória. Só que você precisa entender que tanto realizações como frustrações são passado. Você não pode deixar que a sua vida pare por causa de algo que deu errado lá atrás. Você não pode deixar que os seus sonhos, a sua trajetória e a sua continuidade seja prejudicada por causa de algo que você desejou e não alcançou, por causa de uma dor que foi criada, por causa de uma memória ruim que foi construída. O Senhor está dizendo ao seu coração, independente do que aconteceu, levante a cabeça, continue a tua história, porque a vida continua daqui para frente. Alguém que está entendendo isso? Levante suas mãos e diga assim: Senhor, ajuda-me a vencer as feridas do passado. Diga: eu sei que o que o Senhor tem para a minha vida, o meu passado não define, mas eu tenho uma nova história para viver em Ti, para a glória do Teu nome. Você pode louvar a Deus por isso essa noite? Você não pode deixar que a sua vida esteja parada por causa de algo que deu errado lá atrás. O que Deus está dizendo para Paulo é isso: Paulo, reorganize a vida, levante a cabeça, continue a história, independente do que aconteceu, a vida continua daqui para frente. Paulo, ele está pregando em uma região da Ásia, e ele quer ir para uma outra região da Ásia. Ele foi impedido. Ele foi o quê? Impedido. Curioso isso, né? Ele está querendo ir pregar o evangelho num local e Deus está dizendo para ele não. Aí ele quer ir pregar numa outra região, a região da Bitínia. Mais uma vez Deus lhe diz não. À noite ele tem uma visão. Ele vê um homem em pé, um varão em pé, dizendo assim, ó: passe a Macedônia e venha nos ajudar. E eles entendem que aquela era a direção de Deus e que o lugar que eles teriam que pregar naquele momento era a Macedônia. A primeira cidade que eles chegaram da Macedônia foi uma cidade chamada Filipos. Em Filipos havia uma mulher que ela era dominada por espíritos malignos da área da adivinhação. As pessoas iam até essa mulher para terem adivinhações da sua vida. As adivinhações não eram de graça, eram pagas. O dinheiro não ia para a mulher, ia para aquilo que a Bíblia chama dos senhores dessa mulher. Essa mulher, ela era escrava 2 vezes. Primeira por demônios e em segundo lugar por gente que lucrava e enriquecia com as suas adivinhações. Todas as vezes que Paulo e Silas passavam por ela, sabe o que essa mulher dizia? Esses aí são homens de Deus. Ouçam a mensagem que eles estão pregando. Se Paulo fosse outra pessoa, talvez ia se sentir envaidecido. Ia dizer: vocês estão vendo? Até os ímpios sabem quem eu sou. Até as pessoas que ainda não são cristãs reconhecem a autoridade espiritual que eu carrego. Só que Paulo tinha um dom, que talvez seja o dom mais necessário para o nosso tempo, que é o dom de discernimento de espíritos. Porque tem coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas são apenas emoções humanas. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas possuem até origens malignas. Somente se tivermos discernimento espiritual, a gente vai entender o que é de Deus, o que tenta se passar a ser por Deus e o que não tem nada a ver com Deus. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: Senhor, dá-me discernimento espiritual e não me deixe ser enganado por aquilo que não é do Senhor para a minha vida. Todas as vezes que Paulo e Silas passavam, essa mulher dizia isso. Até que num daqueles dias, Paulo e Silas chegaram diante dela. E a Bíblia nos diz que Paulo repreendeu e expulsou os demônios daquela mulher. E para a glória de Deus, no mesmo instante, aquela mulher ficou completamente liberta. O problema é só um: sem esses demônios ou esses espíritos de adivinhação, ela consegue continuar adivinhando, sim ou não? Não. O texto então diz: vendo os senhores dessa mulher que a esperança do lucro deles havia se perdido, pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública e bateram, açoitaram eles. E depois prenderam eles no cárcere interior da prisão de Filipos. Paulo e Silas foram presos, sim ou não? Cometeram que crime para serem presos? Nenhum. Eles depredaram o patrimônio público? Infringiram a lei civil? Eles foram presos por causa do quê? Porque eles expulsaram os demônios de uma mulher. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, guarde isso. O mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Você pode repetir isso comigo? Diga: o mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Os nossos olhos não conseguem enxergá-lo, mas em todo tempo ele está funcionando. Deixa eu construir aqui uma comparação e já aplico esse texto. Eu cresci em uma região do interior do estado do Rio de Janeiro, cidade de Cabo Frio, uma região conhecida como a região dos lagos. Ali é um conjunto de várias cidades turísticas: Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio.
Arraial é conhecida como a capital nacional do Brasil de mergulho. A capital de mergulho marítimo dentro daquela região do Oceano Atlântico ali. Quando você mergulha no fundo do mar de Arraial, você descobre uma coisa muito curiosa. Os peixes possuem casas. Os peixes possuem, eles têm tocas, que eles moram lá dentro. Os peixes dormem. A gente pensa que eles ficam nadando 24 horas por dia, eles dormem. Tem áreas que uma espécie mora, que a outra espécie não entra. Tem espécies que elas vivem em partes mais rasas, outras em partes mais profundas. O mundo marítimo, ele é um mundo organizado. Ele é um mundo... Quando você está aqui na praia, olhando para o mar, você consegue perceber que lá dentro possui essa organização, sim ou não? Não. Você só consegue perceber quando você sai do mundo terrestre e você acessa esse mundo. Do mesmo modo, no mundo físico a gente não consegue perceber como funciona o mundo espiritual até que a gente acessa esse mundo. Ele é invisível, mas é real. O mundo espiritual possui hierarquias, ele responde a organizações. Já viu que você não tem expulsão de demônios no Antigo Testamento? O máximo que você tem é Davi dedilhando a sua harpa. E enquanto Davi dedilhava a sua harpa, a Bíblia nos diz que os demônios de Saul faziam o quê? Se ausentavam. Mas quando Davi saiu, os demônios faziam o quê? Voltavam. Eles não eram expulsos. Demônios só passaram a ser expulsos depois que Jesus trouxe o reino de Deus. Porque quando um demônio é expulso, é literalmente uma troca de comando, uma troca de governo. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus chegando. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus sendo estabelecido. Porque o mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Hoje já existiram livramentos de Deus sobre a nossa vida. Essa semana será uma semana de livramento de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nos próximos anos nós veremos, junto com as nossas famílias, grandes livramentos de Deus. Talvez muitos deles nós nem os veremos, mas em todo tempo Deus está enviando seus anjos e guardando aqueles que são seus. É invisível, mas é real. Você pode celebrar a Deus por isso essa noite. Não brinque com o mundo espiritual. Deus trabalha com leis. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus trabalha com leis. Se eu solto esse livro aqui, acontece o que com ele? Ele cai. Qual foi a lei que foi aplicada aqui da física? Diga comigo: lei da gravidade. Qual foi a lei? Deus precisa interferir para que esse livro caia? Não. Deus um dia estabeleceu uma lei, lei da gravidade, e ela vale para sempre. É por isso que a lei da semeadura, por exemplo, ela é inviolável. Deus estabeleceu essa lei. Deus trabalha com princípios. Deus trabalha com leis. O mundo espiritual possui de uma forma organizada. As leis dos princípios do reino de Deus estão estabelecidas. Por isso que a pior coisa que um cristão pode fazer com a sua mente é não aprofundar a sua vida em Deus e não entender quais são os princípios que regem o reino de Deus, o mundo espiritual e a vida cristã. No Antigo Testamento, Deus disse a Oséias: o meu povo está sendo destruído por causa da falta do conhecimento. Repita comigo: ignorância gera destruição. Você pode repetir de novo? Diga: ignorância gera destruição. A pior coisa que a gente pode fazer com a nossa fé é não buscar aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus. Isso nos faz entrar numa guerra que nós não sabemos como que ela funciona. Um dia Jesus disse o seguinte: quando alguém é liberto, quando alguém é, a casa é limpa. A casa é o quê? Só que essa pessoa teve um demônio retirado da sua vida, foi liberta, mas não preencheu essa casa com Jesus. Ela entra num estágio pior. Porque essa casa estando limpa, esse espírito maligno que saiu, ele vai para lugares desertos. E se ele perceber que a casa não foi ocupada, ele volta. Mas ele não volta sozinho. Ele volta trazendo mais 7 demônios com ele. Quem disse isso foi Jesus. E ele volta para esse lugar. E esse último estágio é pior do que o primeiro. Sabe o que Deus está dizendo? Se for para você continuar brincando com o pecado e não resolver a sua vida com Deus, era melhor que você nem tivesse sido liberto. Se é para você continuar deixando legalidade na sua vida, para o diabo voltar, era melhor que o demônio anterior nem tivesse saído. Porque você deixou a casa vazia e não trouxe Jesus para ocupar essa casa.
Você não fechou portas para o pecado. Você não disse, Senhor, a minha vida não é mais o diabo, não é mais o pecado, a minha vida agora é tua. Eu quero preencher a minha vida com a presença do teu Espírito. O que Jesus está dizendo é, libertação só vale se ela for acompanhada de uma decisão. Eu não quero que a minha vida seja mais ocupada por Satanás. Eu quero que Jesus ocupe a minha vida. Eu quero fechar todas as brechas e dizer não para tudo que não é da vontade de Deus para a minha vida. Tem alguém que está entendendo isso? As leis espirituais regem a nossa vida. Feche essa brecha, quebra essa legalidade, fecha as portas para o pecado, traga Jesus para o centro, coloca Ele para preencher o seu coração, e Deus vai te levar a uma vida abundante nele, para a glória de Jesus sobre a sua vida. Você pode celebrar a Ele por isso essa noite. Diga comigo, ignorância gera destruição. Levante suas mãos e diga assim, Senhor, eu quero me aprofundar em Ti. Diga, Senhor, eu quero amar profundamente a Ti, amar profundamente a Tua palavra. Diga, Senhor, ajuda-me a conhecer os mistérios do Teu reino e as profundezas do Teu coração. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o que Paulo vai fazer aqui agora, você está comigo aí, diga amém? O que Paulo vai fazer diante dessa situação, que fez ele ser preso, apanhar em praça pública, ser açoitado, é o entendimento de como funciona o mundo espiritual. Paulo está deixando para a gente aqui 3 lições. Quantas lições? E com essas 3 lições eu caminho para a última parte dessa mensagem. Mas eu preciso que você entenda isso e dobre a sua atenção até o final. Primeira coisa que Paulo está ensinando aqui para a gente, guarde isso. Cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Cuidado para você não estar lutando a guerra. Sabe qual que era a coisa mais fácil aqui? Paulo achar que a guerra dele era contra a mulher, era contra os seus algozes que haviam açoitado, ou talvez contra o carcereiro. Sabe por que Paulo vence essa guerra aqui? Porque, em primeiro lugar, ele entende qual é a verdadeira guerra que ele está lutando. Em outro texto, Paulo escreveu que a guerra que nós estamos lutando, ela não é contra carne nem sangue, ou seja, ela não é contra pessoas, mas ela é contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. E aí Paulo dá um indicativo geográfico, que atuam nas regiões celestiais. Você pode repetir isso comigo? Diga que atuam, diga nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Pare de lutar aqui guerras que estão acontecendo aqui. Você está lutando a guerra certa? Cuidado para você não achar que a sua guerra é contra um parente, é contra um vizinho, é contra alguém do setor de trabalho, é contra alguém da escola. Os agentes desta guerra podem até estar sendo humanos, mas a origem desta guerra não é humana. A origem desta guerra é espiritual. Em primeiro lugar, cuidado para você não estar lutando a guerra errada. Segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Você pode repetir isso comigo? Diga, guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. É por isso que Paulo começa, por exemplo, a libertação da moça, retirando o demônio dela. Tem um princípio que é maravilhoso, guarde isso com você. Não adianta espantar as moscas se você não retira o lixo. Você pode repetir isso comigo? Diga, não adianta espantar as moscas se você não retira o lixo. A pior coisa que alguém pode fazer é querer espantar a consequência, mas não tratar a causa. Ah, pastor, mas eu estou vivendo dias tão terríveis. Mas por que essas moscas estão vindo? Por que esses demônios estão assombrando você? Por que a situação está do jeito que está? Será que você ainda não tem lixo guardado, entulhado? Aonde tem lixo vai ter mosca. O que você precisa é limpar a casa. Se você limpar a casa, você verá que essas moscas não vão mais voltar. Guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto que as armas com as quais lutamos, elas não são humanas, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aos Efésios, Paulo escreveu, revestivos de todas as armaduras de Deus. Repita isso comigo, revestivos de todas as armaduras de Deus. O segredo está em estarmos revestidos das armaduras de Deus? Não. O segredo está em estarmos revestidos de todas. Se elas estiverem incompletas, nós nos tornamos vulneráveis para o dia mau. Mateus, quais são essas armaduras? Paulo vai alegorizá-las. Paulo vai dizer, por exemplo, que tem uma sandália que funciona como sandália para a propagação do evangelho da
paz. Quem aqui tem sandália em casa? Faz assim com a sua mão. Sandália você usa quando você vai se movimentar. Sabe o que Paulo está dizendo? Utilize todas as suas movimentações para levar o evangelho junto com você. Onde você for, leve o evangelho. Quando você for falar com alguém, desejar um bom dia, diga bom dia, que Jesus te abençoe. Bom dia, que Deus abençoe a sua semana. Bom final de semana, que Deus abençoe a sua família. Onde você for, leve o evangelho junto com você. Calce os seus pés com as sandálias para propagar o evangelho da paz. Tem um capacete, que é o capacete da salvação. Capacete você coloca onde? Sabe o que Paulo está dizendo? Não deixe nada tirar o céu da sua cabeça. Não deixe nada tirar a salvação da sua mente. Não deixe nada tirar aquilo que é eterno e espiritual do seu entendimento. Coloque sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Tem um escudo, que é o escudo da fé. E uma couraça, que é a couraça da justiça. Repita comigo, couraça da justiça. A couraça era aquela armadura que revestia o soldado. Sabe o que Paulo está dizendo? Se revista daquilo que é justo. Justiça aqui não é justiça de fazer justiça. Não é justiça de justiçar. É justiça de viver de modo justo. Sabe o que Paulo está dizendo? Se revista daquilo que é verdadeiro. Se você se revestir daquilo que é correto, Deus sempre estará do seu lado. Porque Deus está sempre contra a mentira. Deus está sempre contra o engano. Se revista daquilo que é correto e você terá ao seu lado o melhor de todos os advogados. Você sabe quem que é o seu advogado? Quem que é o seu advogado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aproveite enquanto você o tem como advogado. Porque todos aqueles que rejeitarem a Cristo hoje como advogado, um dia terão que enfrentá-lo como justo juiz. No juízo final ele não será advogado, ele será juiz. A igreja não estará lá, a igreja não irá ao juízo final. A igreja irá ao tribunal de Cristo. Os ímpios não irão ao tribunal de Cristo, somente a igreja. No tribunal de Cristo, ninguém será condenado, será apenas para galardoar. Os ímpios não estarão lá. No juízo final, ninguém será absolvido, será apenas para condenação eterna. A igreja não estará lá. Quem rejeita Cristo hoje como advogado, um dia terá que enfrentá-lo como justo juiz. Aproveite enquanto você o tem como advogado. Se revista da couraça da justiça. Se revista daquilo que é correto. Se revista daquilo que é justo. E você terá ao teu lado o poder de Deus protegendo, defendendo você e guerreando as suas guerras. Você pode agradecê-lo e glorificá-lo por isso. Tem uma armadura que é um escudo. Ele é o escudo da... Por que a fé funciona como escudo? Paulo explica. Porque todos os dias nós somos bombardeados por dardos, lanças, lançadas pelo maligno. Todo dia o diabo tenta lançar dúvida no seu coração. Desânimo. Tenta fazer você desistir. Tenta fazer você parar. Sabe por que apesar de ser tão bombardeado, você não para? Quando esses dardos estão vindo, eles não conseguem te alcançar. Na sua frente tem um escudo. Que escudo é esse? Que escudo é esse? Porque a fé te lembra que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A fé te lembra que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. A fé te lembra que todas quantas forem as promessas que Ele te fez, no tempo certo irão se cumprir, porque Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. A igreja está blindada pelo escudo da fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem duas palavras para fé na gramática bíblica. Repita comigo: emuná e pisti. Emuná é fé no hebraico, pisti é o termo para fé no Novo Testamento. Emuná significa firmeza, ok? Algo que eu me agarro, algo que me sustenta, que me dá sustentação, que me traz firmeza. É como alguém que talvez está sendo lançado por uma correnteza, e você lança uma corda, e essa pessoa se agarra a essa corda. O que essa corda foi para essa pessoa? Firmeza, salvação, sustentação. Esse é o sentido de emuná. O segredo da igreja é que a sua fé está naquele que não falha. O segredo da igreja é que nós estamos firmados em Cristo Jesus. Cristo nos sustenta, Cristo nos resgata, Cristo nos protege, Cristo nos fortalece. Só que no Novo Testamento o termo para fé no grego, que é pisti, dá origem a duas palavras. Diga comigo: crer e confiar. Vamos de novo, diga crer e confiar. Porque biblicamente, se eu creio, eu confio. Se eu creio, eu...
Mas se eu não confio, é porque eu não tem como crer e não confiar. Repita comigo: a fé é uma armadura. Revestivos de todas as armaduras de Deus. Por quê? Porque vocês precisam estar blindados e vocês não podem estar vulneráveis para o dia mau. Porque, em segundo lugar, guerras espirituais só se vencem com armas. Guerras espirituais só se vencem com armas. É por causa disso que, perto da meia-noite, o texto diz que Paulo e Silas começaram a usar duas armas espirituais. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E enquanto eles oravam e cantavam, Deus enviou um terremoto sobre a prisão de Filipos. Abriram-se todas as portas e eles foram colocados em liberdade para a glória de Deus. Você lembra o que são terremotos? Terremotos são choques entre placas tectônicas, são abalos sísmicos. O planeta está dividido em estruturas tectônicas. Há poucas semanas atrás existia um terremoto que infelizmente vitimou milhares de pessoas na Venezuela. Caracas está em uma divisa de uma placa tectônica. A placa da América do Sul junto com a placa do Caribe. É literalmente ali o atrito daquela região. O mundo está em algumas divisas de placas tectônicas. O Japão, por exemplo, está. Por isso há tantos terremotos lá. A região de Portugal, por exemplo, está. Há 3 séculos atrás, Portugal teve um terremoto junto com o maremoto que destruiu Lisboa. O México está tendo terremotos nesses dias. Tremores de terra estão sendo sentidos em várias partes do mundo, porque são atritos dessas placas tectônicas. Sabe uma coisa curiosa desse texto? A Macedônia, ela não está sobre a divisa de uma placa tectônica. Não é um terremoto sobre a cidade, é um terremoto sobre a prisão. Com certeza, o abalo sísmico foi sentido no entorno. O epicentro é a prisão. O que eu estou dizendo para você é que isso daqui não é algo que se explica pela geologia. O que eu estou dizendo para você é que isso daqui é o alinhamento de quem entendeu a guerra certa e começou a usar as armas certas. O que eu estou dizendo para você é que Deus não erra endereços. O que eu estou dizendo para você é que Deus sabe onde a resposta precisa chegar. O que eu estou falando para você é que se você parar de continuar a lutar guerras espirituais com armas humanas, mas começar a usar armas espirituais nessa guerra que você está enfrentando, haverá uma intervenção certeira e pontual de Deus, aonde o problema de fato está acontecendo. Alguém que pode celebrar a Deus por isso essa noite? Levante suas mãos e diga assim: Senhor, ajuda-me a entender a verdadeira guerra que eu estou lutando. E não me deixe lutar guerras espirituais com armas humanas. Diga: dá-me discernimento. Eu preciso usar as armas certas. Experimente entrar em uma semana, nessa semana, em uma campanha de jejum e oração com Deus. Experimente começar a usar essa semana as armas espirituais. E você vai ver como que o mundo espiritual vai mudar. E como que em poucos dias haverá um sinal de Deus, de que o mundo espiritual reagiu ao seu alinhamento da guerra certa com as armas certas. Tem alguém que está entendendo isso? Terceiro lugar. Foi fácil para Paulo e Silas ter sido presos, sim ou não? Não. Mas me responda uma coisa. Se Paulo e Silas não tivessem sido presos, a família do carcereiro teria sido salva? Não. Terceiro lugar, eu preciso que você entenda que o propósito é maior do que o momento. Porque momentos também passam, não são apenas pessoas que passam. Momentos também passam, mas propósitos permanecem. Repita comigo: propósito. Diga mais uma vez: propósito. Um dos alinhamentos mais importantes da vida é o alinhamento do propósito. Enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. Deixa eu repetir isso daqui para você. Enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. O propósito é como uma cápsula. Enquanto você está nele, você está blindado. Porque tem a ver com o plano de Deus. E Deus te blinda por causa desse propósito. A pior coisa que pode acontecer com alguém é perder a noção e o alinhamento de qual é o propósito. Você lembra de Esther? Esther se tornou rainha na Pérsia. Criou-se uma situação para que os judeus fossem mortos, a forca de Amã.
Mardoqueu chegou para Esté e disse assim: você precisa ir até o rei para interceder pelo seu povo. A Esté disse assim: mas e se o rei não me recebe bem? E se a minha presença não é bem-vinda? E se ele não estende sobre mim o seu cetro de justiça, que é um sinal de aprovação? Mardoqueu olhou para ela e falou assim: será que não foi só para esse momento que Deus permitiu que você se tornasse rainha? Ou você acha que as coisas boas que Deus fez na sua vida, fez por causa de você? Deus costuma fazer em nós, mas não por causa de nós. O que Mardoqueu está dizendo é: será que você não está desalinhando a sua vida do propósito? Será que o propósito de Deus ter permitido você chegar onde você chegou não é justamente para prover livramento para o povo dele? Você lembra de José? José se tornou governador do Egito, e quando estava diante dos seus irmãos que haviam vendido para o Egito, o tirado por 21 anos da companhia do seu pai, José disse assim: não se sintam constrangidos nem culpados, porque não foi vocês que me fizeram mal, foi Deus quem me trouxe para cá. Deus me enviou primeiro para construir caminho para vocês, para que durante essa crise vocês pudessem vir para cá, e o embrião da nação de Israel fosse preservado. Sabe o que José está dizendo? Deus não me fez se tornar governador por causa de mim, Deus me fez se tornar governador por causa de vocês. Fale comigo: propósito. Diga de novo: propósito. Miles Monroe tinha uma frase muito interessante: a maior tragédia da vida não é a morte, a maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Diga de novo: propósito. Eclesiastes 3 tem um texto que a gente sempre diz e recita, dizendo que há um tempo para tudo. Há um tempo para... Quem aqui já ouviu alguém falar esse texto assim? Diga: há um tempo para tudo. Já ouviu? Quem já ouviu? Você sabia que ele não está na Bíblia? Não, Mateus, não. Eclesiastes 3 diz uma coisa diferente. Eclesiastes 3 diz há um tempo, não para tudo, mas há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Repita comigo: não vai dar tempo para tudo. Diga: só vai dar tempo para aquilo que for propósito. Sabe qual é a pior loucura da vida? A pior loucura da vida será tentando fazer tudo, abandonar o que era propósito. A vida passa muito rápido. A vida começa mesmo aos 20. Com quantos anos? Quantos anos? Quem já tem mais de 20 aí, levante a mão. Deixa eu dar uma notícia para você: a vida já começou. Você menos viu, você estava se casando. Um dia chegou a notícia para você: você vai ser papai, você vai ser mamãe. Gelou aqui um frio aqui na espinha, aqui, você falou: meu Deus. Passaram alguns dias, semanas e meses, seu filho ou sua filha estava correndo. Um dia você acordou, você tomou um susto, seu filho ou sua filha mais velha completou 10 anos. Você parou e falou: cadê o tempo? Passou uma década, eu não vi esse tempo. No outro dia ele ou ela olhou para você e falou assim: eu quero me casar. No outro dia você estava levando ele ao altar do matrimônio. Passaram-se mais alguns dias, chegou uma notícia para você no WhatsApp: você vai ser vovô. Você vai ser vovó. Alguém aqui já chegou nessa fase? Já? E normalmente quando a pessoa chega nessa fase, ela fala a mesma frase: passou tão rápido. Você tem essa sensação? Passou tão rápido. Sabe o que a vida ensina para a gente? Não vai dar tempo para tudo. Não vai dar tempo? Não vai dar tempo? A loucura será tentando fazer tudo, abandonar o que era propósito. Você vai precisar ter paz de espírito, ser bem resolvido internamente, em sua mente e em suas emoções, para não fazer algumas coisas e não se culpar por isso, porque a vida passa muito rápido e não dá tempo para tudo. Há algum tempo atrás eu li um livro que eu achei muito interessante. O título é Ah, Se Eu Soubesse. É um escritor norte-americano que ele está, depois de décadas da vida do empreendedorismo como empresário, aquilo que eles chamam de CEO, ele é um gestor de uma grande companhia, de uma grande empresa. Ele está escrevendo uma série de coletâneas de conselhos, ele tem mais de 80 anos de idade, conselhos que ele gostaria de ter recebido lá no início, mas ele está registrando para a próxima geração. E um deles me chamou muita atenção. Foi o seguinte: você não pode deixar que aquilo que é urgente te roube do que é importante. Você não pode deixar que aquilo que é urgente te roube do que é importante. E ele começa a diferenciar as urgências da vida das importâncias. E ele fala sobre um período da sua vida que ele tirou 30 dias. Quantos dias?
E ele decidiu não abrir a caixa de e-mail. Isso, para um gestor de uma grande empresa norte-americana, é loucura. O americano usa o WhatsApp, é tudo pelo e-mail. Não abrir a caixa de e-mail 30 dias, ele delegou pessoas para cuidar daquilo, e durante aqueles 30 dias ele iria cuidar da sua saúde, da sua vida espiritual, ter tempo de qualidade com a sua família, descansar. Repita comigo, descanso. Fale comigo, descanso. Diga mais uma vez, descanso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver cansado, não desista, descanse. Solução para cansaço não é desistir. Solução para cansaço é: a vida começa pelo descanso. Você pode repetir isso comigo? Diga: a vida começa pelo descanso. Já volto aqui para o texto. Você está comigo aí? Tá? Gente, eu estou bem tranquilo. Meu voo é só 2 da manhã em Cuiabá. Dá para me sair daqui umas 11 da noite. Eu já estou encerrando já. Repita comigo: a vida começa pelo descanso. Qual foi o primeiro dia que o homem viveu inteiro? Você lembra? Ele foi criado no 6º dia. Qual foi o primeiro dia que o homem viveu inteiro? 7. No 7º dia Deus fez o quê? Deus começou a vida do homem pelo descanso. O dia para a gente termina meia-noite. Para os judeus termina que horas? 6 da tarde, pôr do sol. Começa no pôr do sol o primeiro dia. Ok? Então, quando o judeu termina o dia e inicia o outro, ele já trabalhou. O dia começa pelo descanso. A vida começa pelo descanso. O dia começa pelo descanso. Sabe qual é a maior tragédia que a gente pode trazer para a vida da gente? Não descansar. Terra cansada não produz. Olha para alguém que está perto de você, principalmente se for da família, dá um sorriso para essa pessoa. Fala assim: tire férias. Não diga para essa pessoa: descanse. Não, diga de novo, diga assim: tire férias. Fala assim: porque o dinheiro volta, o tempo não. Você pode dizer isso de novo? Diga: o dinheiro volta, o tempo não. Você nunca mais vai ter a mesma idade. Seus filhos nunca mais estarão no mesmo tamanho. Seus netos nunca mais estarão no mesmo tamanho. Férias custa dinheiro, sim ou não? Em 20 anos você não vai se lembrar quanto custou. Você vai se lembrar das alegrias que você viveu. E a riqueza da vida está nas memórias. A riqueza da vida está nas? A riqueza da vida está nas memórias. Repita comigo: descanso. 30 dias. Quantos dias? Durante 30 dias esse homem parou e falou o seguinte: eu vou viver o que é importante. O que é? O que é? 30 dias depois ele voltou revitalizado, renovado, com as suas forças oxigenadas. E por curiosidade, ele abriu a caixa de e-mails para ver o que ele deixou de acompanhar naqueles 30 dias. Sabe a constatação que ele chegou? Mais de 90% dos problemas que estavam ali eram problemas que ou ele não precisava resolver, ou problemas que, caso não fossem resolvidos, em 5 e 10 anos, não fariam diferença alguma, porque eram urgências. Mas se ele tivesse deixado a vida, o tempo, as energias dele ali, aquilo que era urgente havia tirado ele do que era de fato importante. A palavra importante vem de uma linguagem comercial. O comércio é feito de importação e exportação. Quando você tem um produto lá de dentro, você envia ele para fora, você faz o quê? Exporta. Quando você tem um produto do lado de fora, você precisa trazê-lo para dentro, você faz o quê? Importa. Porque importante é aquilo que tem que estar perto. Importante é aquilo que não pode estar longe. Importante é aquilo que, se você não cuidar agora, talvez em 10 anos você não consegue cuidar mais. Cadê as mulheres que estão aqui que amam o seu cabelo? Faz assim, pastor. Se eu trouxesse uma tesoura para esse culto, você deixaria eu cortar o seu cabelo? Não? Mas se você tivesse 2 alternativas, cortar o seu cabelo ou cortar os seus dedos, você cortaria qual? Sabe por que você cortaria o seu cabelo? Porque o cabelo cresce de novo, os dedos não. Cuidado para você não estar sacrificando as áreas erradas na vida. Cuidado para você não estar sacrificando aquilo que, se você não cuidar agora, em 5 e 10 anos não dá mais para recuperar. Não dá mais para priorizar. Não dá mais para manter. Você não pode deixar que aquilo que faz parte de tudo te roube daquilo que é propósito. Não vai dar para fazer tudo. Só que eu estou encerrando essa palavra dizendo a você, em nome de Jesus, que se você alinhar a sua vida com aquilo que é propósito, há uma garantia de Deus para você. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode glorificar a Deus por isso? Última informação aqui, eu encerro para a gente orar. A palavra propósito aqui no hebraico, ela significa deleite. Você pode repetir isso comigo? Diga deleite. Propósito é deleite. Propósito é
propósito não te mata, propósito dá sentido de vida. Tem uma ideia que eu acho muito interessante, que é a seguinte: como saber qual é o meu propósito de vida? Como saber qual é o meu propósito de vida? Se você recebesse o mesmo salário, se você recebesse 50 mil reais por mês, quem aqui gostaria de receber 50 mil reais por mês? Se você recebesse 50 mil reais por mês para ser qualquer coisa, para trabalhar com agricultura, para ser pastor, para ser professor, para ser psicólogo, para cuidar de idosos, para cuidar de crianças, para ser jornalista, para ser advogado, se você recebesse o mesmo salário para fazer qualquer coisa, o que é que você escolheria fazer porque você ama fazer, independente de quanto você recebe para fazer? Porque a sua vida se completa fazendo isso, porque ali está o sentido da sua vida. Muito provavelmente a resposta para essa pergunta é um indicativo daquilo que é o seu propósito. Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? Aonde que está atrelado ao seu propósito? Propósito traz deleite, propósito traz? Está entendendo isso? A oração do meu coração nessa mensagem final, que eu estou tendo o privilégio de compartilhar com você, é que essa palavra ela consiga encontrar um lugar no seu coração, que ela traga para fora aquilo que é o sentido real do seu propósito. Para você entender que não vale a pena continuar a gastar tempo em guerras erradas, que as nossas guerras nós vencemos não com armas humanas, mas com armas espirituais, e que momentos precisam ser suportados, porque momentos passam. O que a gente não pode perder o alinhamento é com o propósito, e propósito é deleite, propósito é o alinhamento mais importante da vida, e o propósito permanece, porque o propósito está ligado com aquilo que é importante. Eu já vou orar aqui, mas ouça isso: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. A vida é um privilégio dado por Deus. Pedro escreveu em suas cartas uma declaração, que eu encerro essa palavra com ela. Pedro escreveu: o tempo que ainda me resta na carne, o tempo que ainda me resta, eu quero usá-lo não para viver para as coisas da carne, mas eu quero usá-lo para viver para as coisas de Deus. Sabe o que Pedro estava dizendo? A minha vida não vai ser gastada para mim, a minha vida vai ser gastada para o que é propósito. Você entende essa palavra? Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé comigo. A oração do meu coração é que essa palavra ela consiga entrar dentro de você, mas com uma paz, com um alinhamento, uma transformação. Que você saia desse culto dizendo: Senhor, qual é o meu propósito? Eu não quero gastar os meus dias naquilo que não é propósito. Eu sei que momentos ruins acontecem, mas eles passam. Eles, você pode repetir isso comigo? Diga: momentos ruins acontecem, mas eles passam. Você não pode definir a sua vida por causa de um momento. Você não pode definir a sua vida por causa de um. Você lembra de Esaú? Qual foi a fala que Esaú falou para Jacó? Do que me vale o direito à primogenitura se eu estou perto de morrer? Ele estava perto de morrer, sim ou não? Ele só estava cansado. Ele só estava por causa de um momento, por causa de um. E ele troca a primogenitura. E o que iria ser Abraão, Isaac e Esaú, a partir daquele momento passa a ser escrito como Abraão, Isaac e Jacó. Tudo porque ele permitiu que um momento, fizesse ele se precipitar. Ouça isso. Na vida a gente tem duas escolhas: ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de um momento. Ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você sacrifica o futuro por causa de um momento. Você está passando só por um momento, e momentos passam. Você tem que suportar momentos. Você não pode perder propósito.